Olá, meu nome é Luiz Renato e quero falar de 3 lições do cego que enxergou Jesus Cristo. Quando falamos do cego Bartimeu, nós percebemos que ele enxergou aquilo que aquela multidão que seguia Jesus não conseguia enxergar. Por isso, o maior ensinamento não está na multidão que seguia Jesus, mas no cego que conseguiu enxergar a Jesus Cristo naquele dia. O relato do cego Bartimeu é encontrado no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 e 47. Vou ler. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Olha só, Bartimeu, além de ser cego, ainda era mendigo. Ele enxergou a Jesus Cristo, mesmo estando em plena escuridão de visão de seus olhos. Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o texto diz que aqueles que passavam pela multidão, passavam ali perto de Bartimeu, que estava à beira do caminho, mendigando, e que ouvia a multidão passando e sabia, ele havia percebido que era Jesus que estava passando ali junto com a multidão, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns da multidão diziam para ele ficar quieto, mas ele ainda gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quais são as lições que podemos aprender com o cego Bartimeu? A primeira lição é que Bartimeu enxergou Jesus como sendo o Messias, aquele que haveria de vir a remir a Israel. Quando observamos a atitude de Bartimeu, logo percebemos que ele conhecia as Escrituras. Vamos olhar o livro de Atos, capítulo 2, verso 29 e alguns versículos seguintes para nós entendermos o que significa filho de Davi. Capítulo 2 de Atos, verso 29. Vamos ler aqui para complementar a nossa leitura do texto de Marcos. Homens e irmãos, verso 29 de Atos, capítulo 2. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Isso está escrito em Atos, capítulo 2, verso 29 a 31. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que haveria de descender de Davi para trazer remissão a Israel. Jesus Cristo. Então, quando Bartimeu ali grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele reconhece que Jesus é o Messias prometido. Aquele que não enxergava, mas que ouvia e sabia que Jesus passava, ele reconheceu Jesus como Messias. E por isso ainda ele clamava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, em primeiro lugar, Bartimeu, ele reconhecia Jesus como Messias. A lição que tiramos com Bartimeu é que ele conhecia as Escrituras, ele examinava as Escrituras no seu coração, tudo aquilo que ele havia ouvido. Ele era cego, mas não era surdo. Ele conhecia as Escrituras, ele ouvia as Escrituras, ele conhecia a história. Ele sabia que descenderia de Davi aquele que haveria de ser Messias. Ele sabia que Jesus viria da descendência de Davi, que seria o Messias. Ele conhece em Jesus Cristo como o Messias. A segunda lição que tiramos é que não somente isso, mas ele reconhece que o próprio Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Isso. Quando ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, há um reconhecimento que Jesus é Deus. Quando Bartimeu clama em alta voz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele reconhece que somente Deus é que pode ter misericórdia dele. Somente Deus é poderoso para perdoar o pecador. Somente Deus pode perdoar pecados. Olha só que Salmo 130, verso 7 diz: Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Veja bem,
quando ele clamava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele reconhece que Jesus, em primeiro lugar, é o Messias. Em segundo lugar, a segunda lição que aprendemos com Bartimeu, que ele reconhece que o próprio Jesus Cristo é Deus. E em terceiro lugar, ele reconhece que Jesus é o Salvador. Quando continuamos a nossa leitura no livro de Marcos, capítulo 10, olha só o que diz o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O verso 50 diz: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E aí então diz o verso 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja bem, ele reconhece que Jesus também é o Salvador. Veja bem que Jesus disse para ele: Vai, que tua fé te salvou. Ele depositou a sua fé em Jesus Cristo. Ele creu que Jesus Cristo é o Salvador, aquele único capaz de perdoar os pecados, porque ele é Deus. Ele é o Messias prometido. E a pergunta que fica: tem aprendido a lição de Bartimeu? Bartimeu, ele reconheceu Jesus como o Messias prometido por Deus. Bartimeu reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, em essência é o Deus, o próprio Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Salvador. Crês tu também em Jesus Cristo? Porque Bartimeu foi salvo pela fé quando creu em Jesus Cristo. Ele ainda cego enxergava o que a multidão não enxergava, que Jesus era o Messias, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é o Salvador, aquele que haveria de remir a Israel e aquele que há de remir a todo aquele que nele crê. Crê você em Jesus Cristo? Creia. Crê em Jesus e será salvo. Arrepende-te e entrega o teu coração a Jesus. Creia que Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Que o Senhor nos ajude.